Olá, meu nome é Fabiano Góes e hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos de dicas sobre Kotlin, falando sobre funções. A gente já vem usando funções em todos os programas porque a gente precisa sempre, para começar a executar os nossos códigos, criar essa função main, onde o IntelliJ já habilita esse play para a gente executar os nossos códigos. Partindo dessa função que a gente sempre usa, a gente pode ver que a sintaxe leva a palavra-chave, nessa keyword fun, o nome da função, aqui seria os parâmetros, aqui viria um retorno, por exemplo, isso, mas perceba que ele já tira ali o play porque não é o padrão da função main, e o bloco da função. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma calculadora. Então vou levar a palavra-chave fun, calculadora, e aqui é o bloco para executar essa função. Simplesmente eu coloco o nome dela e executo. Aí o que a gente pode fazer numa função, né? Receber parâmetros, por exemplo, aqui. Então a maneira que a gente recebe parâmetros ou argumentos de uma função seria, por exemplo, x igual a i e y int. Aí é que eu poderia, por exemplo, fazer, vou usar o template string aqui do Kotlin. E eu vou colocar aqui x mais y. Se eu executar novamente, ele dá erro porque agora a gente passou a pedir argumentos aqui, né, dentro da função. Então, se você perceber aqui, ele já coloca vermelhinho. Se eu usar a tecla Ctrl P, se eu usar Ctrl P, eu consigo ver os parâmetros daquela função. Então, vou colocar aqui 10, 10 e vou executar novamente. E aí ele imprimiu lá 10 mais 10 igual a 20. Uma outra coisa que a função pode fazer é retornar algum valor. Então eu posso vir aqui e dizer que o retorno dele é um inteiro também. Eu posso printar e retornar x mais y. Se eu vier aqui, eu posso usar como calc, recebe essa função. Perceba que o IntelliJ já consegue perceber que o retorno dessa função é um inteiro. Eu posso imprimir e aí eu tenho o retorno da função. Aqui eu não estou levando em consideração o design do código, estou repetindo as coisas ali, enfim. Eu poderia ter aqui agora uma outra função soma, que recebe x mais y e retorna um inteiro. Então posso retornar x mais y. E poderia usar aqui dentro x mais y. Então a minha função calculadora chama outra função soma. Aqui eu já queria falar sobre um recurso de Kotlin que quando você tem um bloco de código que se resume em apenas uma linha, você não é obrigado a criar esse corpo aqui da função. Então eu poderia simplesmente resumir isso dessa maneira. Então eu não preciso tipar, né, o retorno da função e nem colocar o return. Simplesmente a função igual o que ela tem que fazer. Se eu executar novamente, ela continua funcionando. Um outro recurso das funções em Kotlin é os parâmetros default, né? Então eu poderia ter aqui um operador do tipo string. Então, por exemplo, se eu deixar dessa maneira, a função já para de funcionar porque está faltando o parâmetro, né? Eu não passei valor para o parâmetro operador. Mas imagine que você tem um código que você precisa adicionar, ele está sendo usado em vários lugares, você precisa adicionar um parâmetro que ele pode ser opcional, aquele parâmetro. E aí você poderia usar um default aqui, vou colocar o operador mais, a sua função volta a funcionar porque quando não for passado esse atributo, esse argumento, ele assume o default, a sua função continua funcionando e ele passa a assumir o valor default. A única observação é que seu parâmetro default tem que ser sempre o último parâmetro da função. Eu não poderia colocar, por exemplo, no começo dos argumentos aqui, tá? Dos parâmetros. Dessa maneira, eu poderia fazer uma brincadeira aqui e usar o próprio
operador aqui, né? Se eu printar novamente, perceba que ele está printando aqui que o operador é mais, né? Se eu vier aqui na execução da minha função, eu vou deixar essa dessa maneira, e para facilitar aqui, ficar um pouco mais legível o código, eu vou, em vez de armazenar numa função, eu já vou printar o resultado da função calculadora. Ele continua funcionando, aí eu só vou copiar aqui e vou usar como argumento aqui os operadores possíveis, né? E aí, se eu executar, ele vai estar printando lá as 4 vezes, né? Eu vou tirar esse print aqui só para ficar mais legível o nosso console. E aí ele printou as 4 vezes aqui. Eu vou só mudar aqui só para ficar diferente os resultados. E aí tá lá, ele printou. E agora, usando o operador, a gente pode fazer uma brincadeira aqui. Numa linguagem convencional, por exemplo, no Java, a gente poderia fazer isso, né? Criaria uma variável result, que recebe 0, e eu faria um if para verificar se o operador for igual mais, result recebe x mais y. Se não, se o operador for menos, eu uso o operador como deveria aqui. Se for multiplicação, e assim eu vou fazendo para cada operador. E aqui no final eu retorno o result. Então perceba que ele fez as operações que deveria fazer, que foi 10 mais 10 é 20, 20 menos 10 é 10, 30 vezes 10 é 300, 40 dividido por 10 é 4. Aqui vem uma coisa interessante de um recurso também do Kotlin, que ele começa a dizer aqui, ó, que ifs em cascata pode ser substituído pela instrução when. Se você clicar aqui na luzinha, mandar ele substituir, ele substitui. Aqui vale só uma observação de que, ó, ele colocou aqui que o result está recebendo. Bom, e aí ele trocou o if, a instrução if por when. Evoluindo isso aqui um pouco mais, esse código, a gente poderia usar as funções, né? Aqui onde eu estou usando esse result recebe isso, eu poderia fazer a função soma. Só para usar um pouquinho mais de recursos, aqui eu vou copiar também, vou usar um pouquinho subtrair, vou criar cada funçãozinha conforme o seu operador. E aqui e assim a gente passou a usar as nossas funções e continua funcionando como estava funcionando. E aí eu fiz dessa maneira justamente para agora partir para um recurso da orientação objeto. Vamos transformar isso em uma classe e os métodos da classe, cada função dessa vai passar a ser um método da classe. Como que ficaria isso? Ficaria uma classe calculadora que tem os seus métodos de uma calculadora. E aqui essa regra a gente poderia trazer aqui para dentro, que é o calcular, e ele passa a funcionar dessa maneira. Então eu viria aqui, criaria uma instância da calculadora. Aqui viria calculadora.somar, calculadora.subtrair, e aí eu não precisaria passar mais os operadores. Multiplicar dessa forma, a gente poderia usar dessa maneira e chamar cada método separado, ele passaria a funcionar. E aqui só para ilustrar um recurso da classe, né, de uma função de uma classe, a gente poderia deixar esses métodos aqui, ó, todos privados, e dessa maneira você entende como que funciona os métodos privados. Aqui a gente usaria o calcular, esse aqui que eu quero calcular para fazer uma subtração, por exemplo, eu passo o operador. Eu executo, tudo passa a funcionar. É claro que teria maneiras melhores de fazer, poderia, principalmente essa questão do operador, né, poderia fazer de maneiras diferentes, mas eu quis ilustrar aqui só a sintaxe para você criar uma função com retorno, uma função sem retorno, uma função com parâmetro
default, né, com o argumento default. E aí trazer tudo isso para dentro de uma classe e fazer com que essas funções virem métodos da classe, né? Então são funções da instância da classe, que a gente chama de método na orientação objeto, e ainda ilustrar como seria uma função privada dentro de uma classe. Se você agora vir aqui dar um ponto, por exemplo, você vê que ele não exibe mais as funções privadas. Dessa maneira a gente usou um recurso de orientação objeto que a gente chama de encapsulamento, né? A gente está encapsulando a regra de como que é a soma, como que é a subtração e assim por diante. Lógico que é uma questão de orientação objeto. É muito simples isso aqui, poderiam ser funções mais complexas. Só para ilustrar como que a gente está encapsulando uma regra dentro de uma classe usando o Kotlin. E assim a gente usou as funções. Só para finalizar, um último recurso muito interessante de Kotlin, que é o naming argument. Você pode passar o nome dos argumentos. Por exemplo, aqui ó, o IntelliJ ele até ajuda colocando ali uma labelzinha. Mas quando você está fazendo um code review ou está vendo fora do IntelliJ o seu código, você não sabe o que é esse 10 aqui, esses valores que está sendo passado. Usando o argumento nomeado, você sabe exatamente para que está sendo passado esses valores. E assim fica mais explícito o código. Com isso a gente finaliza a aula de funções. Funções em Kotlin vai muito além, a gente tem muito mais recursos, mas aqui a gente cobriu o básico de funções que a gente costuma ver na maioria das linguagens. Tá? Então eu queria finalizar com isso, um forte abraço e até a próxima.